Foz começou o ano com uma nova montagem nas secretarias, né? O prefeito criou uma secretaria e reestruturou aí uma importante área de obras e manutenção viária. E hoje o prefeito Joaquim Silva e Luna é o nosso convidado aqui justamente para falar dessas mudanças. Bom dia, prefeito. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Cris. Bom dia, ouvinte da CBN. Bom dia, Guilherme. A criação da secretaria, ele visa, é uma secretaria extraordinária, está sendo criada por decreto, ela visa atender uma urgência e também focar um ponto bem central, que é a área de asfalto. Aí entra-se a parte de tapa-buraco, a parte de recapeamento e também a parte de drenagem. Então, são 3 diretorias que são deslocadas de uma secretaria de obra para essa. Não há modificação de estrutura, não há alteração de custo, né? Então, estamos usando a lei orçamentária que foi aprovada há pouco tempo, aí, pelo ano passado, pela nossa Câmara de Vereadores, provavelmente com concordância total. Então, vamos usar esse recurso para trabalhar na outra área, mas com foco em resultado. Quando o senhor fala em foco em resultado, como é que isso vai se traduzir no dia a dia para quem está na rua esperando esse tapa-buraco, um recap, um patrulhamento, que é uma reclamação aí que o ano passado a gente acompanhou quase o ano todo, né, prefeito? Exatamente. Isso aí é uma caixa d'água, né? Você tira água e vai enchendo de novo ali, não para não, o buraco vai ser permanente. Mas qual é o nosso foco agora? Primeiro, aumentar a quantidade de equipes de tapa-buraco. Nós estamos trabalhando com 2 equipes. Estamos saindo agora do Jardim Alvorada, ficamos lá um mês fazendo recapeamento. Então, essa parte agora, focar em tapa-buraco, tem que passar de 2 para 8 equipes, aí tem que reestruturar tudo. Passar a usar o CBUQ. Pouca gente sabe, mas nós começamos o ano passado aqui, sem ter nada nem licitação de asfalto, porque a licitação tinha sido terminada, foi feito pela gestão anterior, um termo aditivo ao contrato anterior, mas 2 meses, acabou dia 21 de dezembro. Então, começamos o ano para começar uma licitação sobre o CBUQ, que não tinha nem recurso para fazer isso aqui. Bem, mas trabalhamos o ano. Agora, estamos fazendo contrato de asfalto, então, os nossos usinas de asfalto não funcionam, a usina antiga, velha, e trabalha com o SPMF, um asfalto frio. Então, nós fizemos uma contratação, estamos trazendo o asfalto de Matelândia. Parece que não, são 72 quilômetros. O asfalto sai lá na temperatura em torno de 60 e poucos graus, tem 160 e poucos graus. Chega aqui até 105 que dá para empregar, a partir não dá para empregar. Então, tem todo um jogo no meio. Bem, isso aí está planejado, está feito, saímos de 2 equipes para 8 equipes, aumentar o número de pessoas, estamos contando com o apoio aí do pessoal apenado, estamos com 10, pedimos para aumentar esse efetivo para 20, foi concedido já. Temos que comprar veículos para transporte dessas equipes, conseguimos, para fazer licitado perde tempo, então conseguimos isso com a Receita Federal, estamos doando mais 6 veículos para transporte, então reestruturando tudo isso. Não dá para a gente entrar num problema com todas as equações já definidas, todas as variáveis definidas, porque isso aí a gente ficou esperando, isso não deixa a gente seguro, deixa a gente parado. Então tem que começar, desse jeito. Então a ideia é essa, a entrega vai vir do aumento de pessoas, de efetivo e da qualidade do asfalto, e também de pessoas mais preparadas para fazer esse trabalho. Eu vou até tocar aqui num assunto relacionado ao bairro onde eu vivo, né, que eu vivo no bairro Lancaster, região ali do antigo Curitibano 4. Eu vou exemplificar só porque é uma espécie até de microcosmos, né, da cidade. É um bairro pequeno, nós tínhamos 2 ruas asfaltadas ali, que eram as ruas do caminho do ônibus, e o asfalto é bastante antigo, né, a Rua Guariba, a Rua Igarapava, é um asfalto bastante antigo e que hoje em dia já está num estado ruim de conservação. Aí nós tivemos, num período um pouco mais recente, o asfaltamento de outras 2 ruas, que essas já começam a demonstrar algum desgaste também, e há pouco tempo o asfaltamento total do bairro. Essas as ruas estão inteirinhas. Por que eu estou citando isso? Porque é natural que ocorra o desgaste. E a gente teve nos últimos anos quase um surto de asfaltamento na cidade, né? Então, vários bairros aí passaram a estar completamente asfaltados. E eu calculo que nos próximos anos vai crescer muito, né, a despesa da prefeitura justamente para manter todas essas vias asfaltadas. Como é que isso entra no planejamento, até questões de equipes, como o senhor mencionou, e questões orçamentárias, pensando aí nesse futuro próximo em que teremos muito mais demanda até de trabalho por recapeamento e manutenção de asfalto aqui em Foz? Exatamente. Esse é um dos pensamentos iniciais do planejamento
ainda não tinha nem assumido, ainda tinha sido eleito, não tinha assumido, já tratando desse assunto junto com o governo do Estado. Então, temos da ordem de 120 milhões que foram colocados em condições de apoiar para fazer recap. Recap é colocar asfalto onde já tem asfalto. Só que isso aí você tem que fazer uma série de testes, tem que fazer se vale a pena escarificar o local, pode jogar o asfalto em cima direto, se suporta a carga, tipo de carga que suporta, todo, e a parte de drenagem, que drenagem nossa é ruim, a drenagem de Foz do Iguaçu é péssima. Levantamos 243 pontos de praticamente que alaga no local, estão tratando disso aí também. Então, nesse planejamento, o que é que a gente tem que entregar hoje para o governo do Estado? Os projetos prontos. Entregamos uma quantidade grande, que varia da ordem de 60 e poucos milhões, mas eles pediram, isso vai para Paraná Cidade, o pessoal vai analisar todos os projetos, eles retornaram pedindo outro complemento, exatamente de carga de esforço. Coloca o esforço, faz teste de viga, isso aqui estamos fazendo e retornando agora com esse projeto. Então, a ideia é que a gente conte com esse recurso do Estado para reforçar essa necessidade. Temos total consciência disso, que realmente nós vamos ter um aumento grande. Falei da caixa d'água, só vamos tirar, mas vai entrar de novo. Prefeito, e era necessário criar uma nova secretaria extraordinária? Não poderia ter sido reestruturada a própria Secretaria de Obras? Era necessário para poder focar, considerar, fazer quase uma, eu diria assim, uma operação de guerra. Esse pessoal que está lá agora, que nós pegamos não criamos está acumulando o cargo, o Ivatan, que está cuidando, ele já estava no Foz Habita, ele continuou ocupando o cargo, ele ocupa a secretaria, mas acumulando o cargo. Quer dizer, para não ter aumento de despesa em nada. E deslocar esses meios de uma das 3 diretorias, inclusive o recurso, de 69 milhões, está previsto para essa diretoria, era vir para outra. Aí eu tenho foco total. O que é que acontece? Nós estávamos com 2 equipes aqui, vamos botar 8, planejamento de agora. Nós estamos com a quantidade de meios, de rolo compactador, só tem de rolo compactador, eu preciso de 8 rolos, tem que comprar. Nós não temos usina de asfalto para fazer, você vê o quê? Usina de asfalto para aquele PMF, asfalto frio, que não dá qualidade, vamos ter que comprar uma usina de asfalto. Tudo isso agora com foco numa secretaria, vai ver 24 horas em cima disso. E tem um planejamento, está sendo feito simultaneamente, eu fiz uma parte, eu entreguei para o secretário, para ele fazer o complemento disso, para ver o que precisa colocar. E a gente foca agora em cima disso, porque a outra secretaria trabalha também com projeto, trabalha com fiscalização de obras, temos bastante obras sendo no momento em Foz do Iguaçu, graças a Deus. Vou dar um exemplo aqui, só prédios, tem 61 prédios sendo construídos em Foz do Iguaçu. Então tem muitas obras. Toda hora tem que analisar o projeto, tem que ver, então isso aí toma um tempo grande e perde o foco. Falando também de outras questões relacionadas à administração pública, porque a gente sabe que a questão dos buracos muitas vezes acaba entrando no centro do debate, mas a gente também sabe que as responsabilidades da prefeitura são grandes com relação à gestão de saúde, educação, e são inclusive os pontos que mais consomem, né, do orçamento municipal. Saúde pública aqui no município, né, a gente vem acompanhando, né, inclusive questões relacionadas a equipes de saúde nos bairros, né, necessidade de ampliar essas equipes, o atendimento nas UBSs. Como é que está sendo planejado isso para 2026? Está sendo, e foi a secretaria que mais avançou no ano passado, em tudo. Nós temos um levantamento, não é bom estar comparando nada, mas a gente tem que ter um indicador de desempenho, uma referência em termos de cirurgias, em termos de atendimento médico. Nós fizemos em um ano mais do que 8 anos de governos anteriores. Então isso aí dá comprovado, o número significa que teve um avanço. Isso é suficiente? Não. Nós passamos ao poliambulatório, aí entra o governo do Estado apoiando com isso, dobrou e vai aumentar mais ainda o número de cirurgias eletivas que fazia. Eu tenho na minha sala, fico acompanhando ali diariamente, cada 15 minutos altera quantos atendimentos estão sendo feitos por dia. A média dá em torno de 9 mil atendimentos por dia. Isso vai desde um curativo até uma cirurgia de grande complexidade. Usamos os meios que eram possíveis fazer. Até essa sexta-feira estamos aí com aquela carreta da fazer cirurgia oftalmológica. Contamos com apoio cerrado, próximo, que é do secretário de Saúde, Beto Preto, ele conhece muito dessa área de saúde. O nosso secretário de Saúde já era secretário antes de Santa Terezinha, ficou 8 anos lá, já tem uma vivência, então ele tem colocado isso no nosso proveito. E o nosso hospital municipal, logicamente, ele passa por dificuldades. É um pessoal velho, construído local inadequado, mas está sendo feita uma recuperação. Temos 7.635.000 para
ser utilizado lá, estamos licitando esse ano para colocar, melhorar o hospital. Ele tem algumas características, é difícil a gente até conceber que exista isso hoje, né? Ele não tem o licenciamento, por exemplo, do Corpo de Bombeiro. Por que não tem? Porque não dá, entre um aparelho e outro, passar uma maca. Isso existe no hospital, está lá, está sendo corrigido, vai ter que derrubar tudo a parede, né? Porque aí eu vou ter o licenciamento. A gente tem essa necessidade de fazer essa transição, passar para o hospital, fazer a federalização do hospital. Nós estamos parados ainda no terreno que foi cedido. São problemas sendo resolvidos. Mas melhoramos muito a quantidade de atendimento. Contratamos mais servidores para trabalhar, 73 servidores, recebemos 33 veículos novos doados pelo Estado, para atendimento exatamente esse da saúde básica, para atender nas escolas não, nas residências. Colocamos muita tecnologia em todas as áreas, Isso aí ajuda muito, hoje pode fazer uma receita sem precisar ir conversar com o médico, então um avanço grande. O que tem que a gente está tentando buscar é mais recursos. Conseguimos não apagar das luzes, já em dezembro, 23 de dezembro, mandou uns ofícios, conseguimos 12 milhões aí do Estado para colocar no hospital, porque o custo do hospital, com essa municipalização da saúde plena, ficou em 15 milhões. Já conseguimos reduzir isso aí para 9, então o 9 que conseguimos receber de fora. E no final do ano, mais 12, e aí é permanente. Temos a construção do hospital, é regional, mas na realidade era o hospital bancado totalmente pelo Estado. Vai ser feito aqui na Vila Porte, previsto para 100 leitos, isso aqui para alta complexidade. Então temos um avanço, eu diria que bom na área de saúde. E o comprometimento do nosso pessoal, os apoios previstos para obras. Temos aí 3 UBS para serem construídas, tem aquela ali do Bubas também, com uma UBS grande que está sendo, já iniciou a construção. Então temos ampliado bastante a nossa área de saúde. Entendemos que vamos chegar a um ponto ótimo? Não. Mas o que é que aconteceu? Eu digo que eu controlo pela minha tabela lá. Aumentou o número de atendimentos, mas reduziu o número de pessoas que buscam cirurgia? Não. Porque antes a cirurgia ia para Cascavel, ia para Curitiba, hoje são feitas aqui em Foz. Consequência disso, aumentou a nossa demanda. Mas temos avançado. Prefeito, o senhor falou em recursos, a gente conversou ontem com a secretária de Finanças, porque agora vocês estão manejando o orçamento preparado por vocês, né? O orçamento que vocês fizeram no passado. E ela contou da diminuição do repasse em função do IPVA e também do imposto de renda. Como é que vocês estão fazendo agora para manter na linha? E isso vai prejudicar a administração de alguma maneira ou não? Eu diria prejudicar, não, né? Mas porque a gente tomou outras decisões daí que foram, eu diria que foram acertadas. Mas reduz, realmente gera uma expectativa grande. Nós fizemos aquela unificação de massa com o pessoal. Então isso aí reduz bastante as despesas que a gente tinha com o pessoal. Então, 2 fundos. E a gente só com isso aí para dar uma ideia, lembrar que o ano passado, o ano atrasado, no caso agora, né? O atrasado, o gestor anterior teve que cortar pela metade o salário dos carros comissionados, exatamente porque não tinha teto prudencial, tinha ultrapassado, teve que cortar pela metade. Isso acabou, esse problema não existe mais. Reduzimos 2 pontos só com essa decisão aí tomada. Isso passa pelo Ministério da Previdência, levou 6 meses trabalhando, mas insistimos, perseverança total, temos esse sucesso. Pagamos na área dos servidores, tudo que tinha de atrasado ali, não está 100% pago, foi rachado em 2 pedaços. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, pagamos isso aqui, tem outra parte para pagar. E resolvemos a parte pessoal, que é a mais sensível, de professores, o piso não era atendido, era feito um completivo para poder fazer. Aquele completivo não repassava para os outros níveis de professores. Ajustamos esse completivo, pagamos a pagar o piso salarial, e isso é nas outras áreas. Ou seja, a área de servidor público, eu diria que ela está bem atendida. É suficiente? Não. O valor é menor? Precisa melhorar? Precisamos, mas atendemos isso aí. Então, demos uma estruturada nisso. Com isso aqui, tira a pressão de várias áreas. Podemos aumentar professores, a contratação é muito grande, mas em termos de efetivo de professores aumentados, da ordem de 250, 300 professores aí foram aumentados. E tiramos muitos alunos que estavam fora da sala de aula, colocamos dentro da sala de aula. E por que foi feito isso aqui? Já são novas construções? Não, mas não foram entregues. Mas temos construção para entregar de CMEI, de escolas.
que foi feito foi tinha várias salas ocupadas com cadeira velha, com coisa jogada lá dentro. Isso aí foi arrumado, consertado. Saíram 202 mil, quase 600 crianças de 0 a 3 anos que estavam fora da sala de aula, que entraram para a sala de aula. Hoje tem modo de 560, 570 crianças que ainda estão aguardando o seu momento para avançar. Ou seja, esse conjunto de ações, ele desonera um pouco essa preocupação que a gente tem com o ano eleitoral. O nosso alô, o pessoal viu aí, ficou em 2,6 bilhões de reais, é o que a gente está previsto para utilizar esse ano. E o senhor pretende fazer mais alguma alteração na equipe a curto e longo prazo? Curto e médio prazo? Não, seguramente sim. Essa criação de secretaria extraordinária é caracterizar bem uma urgência. E essa aí pode ser criada diretamente por decreto. Né? Ela é extraordinária, pode se extinguir se for o caso, se for o caso permanente, isso aí vai ser essa avaliação um pouco mais à frente. Mas tem algumas secretarias que vai ter que reajustar. Talvez extinguir alguma, talvez criar outra, isso aí a gente está analisando. Ou seja, para que a estrutura ela responda agora de fato à necessidade. A gente começa com planejamento. Você considera o plano não é um Deus, ele é uma orientação. É uma trilha, não é um trilho. Então, uma hora que começou você vê, você precisa mudar, ajustar aqui. E humano é suficiente para a gente conseguir fazer esse reajuste todo. E precisa reajustar algumas secretarias. A secretaria essa agora de mobilidade está ligada diretamente ao gabinete. Para quem quiser fazer algum pedido, alguma solicitação, alguma reclamação, o caminho continua o mesmo pelo e-ouve? E-ouve é o caminho melhor. Pode usar a ouvidoria, mas e-ouve é o melhor caminho. Pode usar também a nossa ouvidoria. Né? E nós tivemos recentemente também mudanças no escalão aí com relação à Fundação Cultural. Né? O senhor nomeou como diretora-presidente a jornalista Patrícia Ionovic, que trabalhou, inclusive, né, com o senhor lá na comunicação social da usina de Itaipu. Quais são as prioridades para essa área, né, da gestão da Fundação Cultural para esse ano, agora 2026? Eu primeiro tenho que, até para uma questão de justiça, eu tenho admiração, apreço, carinho com os amigos, como o secretário que estava saiu. Né? A Patrícia está assumindo, ela já está montando, já pedi, me apresenta o plano de todo o ano. Aquelas datas que a gente sabe que são básicas, por exemplo, o carnaval, ontem a gente estava tratando disso lá na secretaria, apresentando nome, título, valor, quando é que nós vamos utilizar, o que é que precisa ser contratado, ver quem são as pessoas que vão contratar de fora, participar dos eventos. Eu deixei isso tudo pronto e apresenta isso aqui para a gente ver. Eu deixei de checar o outro, eu achei que houve no final do ano. Ele perdeu algum tempo com a Feira do Livro e acabou, quando entramos para cuidar do Natal, já havia uma perda de tempo ali, que acabou atrasando algumas informações e o nosso Natal em si. Mas agora que a Patrícia, ela tem muita experiência com isso público, tem muita experiência como gestora, é uma pessoa ativa e altiva, ela trabalha com firmeza as coisas. Nós trabalhamos juntos 2 anos, não tive nenhuma dificuldade no trabalho de comunicação social. E ela está montando a equipe dela, então acho que a gente vai ter um bom resultado. Já deu nosso tempo, 10h59? 10h59, estamos no finalzinho aqui dessa entrevista, mas dá tempo, né? Aproveitamos aqui para a presença do prefeito. O que o iguaçuense pode esperar aí de 2026 para a nossa cidade, para a nossa gestão pública municipal? Ele pode esperar, nós temos uma quantidade grande de obras de infraestrutura que não começamos ainda. Mas essas obras todas estão naquela fase que a gente já fez, todos os projetos, já encaminhamos para o governo do estado, isso vai para Paraná Cidade, que está analisando. Só que ele tem que, não só tem Foz do Iguaçu para analisar, vai ter que analisar os 399 municípios que também receberam recursos para poder fazer esses projetos. Nós temos lá, o total de projetos são 118 projetos para ser analisados. Onde um deles faz questão de destacar, porque é o mais relevante, é ali aquela passagem do Jupira, Vila Porte, pega o Beira Foz e depois Foz do Monjolo. Um valor da ordem de 192 milhões de reais, isso sai pelo recurso do governo do estado. Nós temos o nosso centro cívico para ser construído, é uma doação do Costa Civinos, uma empresa. Esse aí eu preciso do projeto dele total, os outros eu posso fazer uma licitação integrada ali, quem ganhar a licitação complementa, esse não, tem que colocá-lo integral, porque com muito detalhe, são 18 andares, a gente vai ter centralizado uma parte da administração da prefeitura. Nós temos 111 anos, não temos uma sede de prefeitura. E pagamos R$400 mil de aluguel por mês. Então, parar essa hemorragia aí e resolver o problema.
Expectativa de que comece de repente este ano? Aí? As licitações, todas, a ideia dessa, eu falei dessas duas aí, mas temos bastante obra. As obras menores aí, de CEMEI, de Campinho, de praças, aqui tem 12 pontos para serem construídos, ou seja, são ruas e avenidas que não têm conexão com outra, em compensação atrapalha a mobilidade urbana. Então a ideia é construir essas pontes no tempo rápido e entregar esse ano. Essa ida para, inclusive, começar e concluir esse ano, que aí impacta o plano de mobilidade urbana. E essa aí, a ideia é que a gente tenha daqui a um mês e pouco, fazendo a licitação, e aí mais 2 meses começam as obras. Isso seria sentido leste, com o centro com o leste da cidade, digo Jorge Sanvas, essas outras ruas ali? Isso. Ah, que maravilha, que daí desafoga bastante a República, a Jorge Schimmelfennig, né? A João Paulo II, quando foi feito ali, a gente teve uma mudança total do trânsito. O próprio Ayrton Senna, que foram trechos pequenos de rua, foi colocado, o trânsito mudou completamente. Então o fluxo facilita, até pediram para colocar sinal de trânsito, tudo que não estava previsto no local. Conversamos aqui com o prefeito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva Luna. Muito obrigado pela participação na CBN nessa jornada. Muito obrigada, prefeito. Obrigado, CBN, obrigado a vocês. Estamos à disposição.